Então aí está basicamente o esquema da estrutura de um projeto, né? Acho que muitos de vocês já viram alguma coisa parecida, outros talvez não, mas se você fizer um projeto cultural com essa estrutura básica aqui, ele não tá um projeto, não deixa a desejar, certo? Ele fica um projeto ali redondinho que você já pode apresentar ele. Agora, lembrando que cada edital vai trazer seus critérios, cada edital vai trazer suas perguntas, seu próprio formulário. Então, né, isso aí pode aumentar e aumentar bastante. Ou naqueles editais como o Natura Musical, por exemplo, que é um formulário super simples, nem chega a contemplar tudo isso. Realmente são respostas um pouco mais simples que eles pedem, né? E esse é o perfil que eu acho que é mais bacana também de trabalhar. Então, o que que a gente começa? Quando a gente tem uma ideia de um projeto cultural, né? De algo que a gente vai criar e que precisa passar pelo processo de projeção, né? Que a gente viu também anteriormente. Então, a gente precisa fazer um briefing daquela ideia, né? É o briefing, que são essas perguntas mais básicas, que vai dar condições para a gente desenhar ali as primeiras linhas de um projeto. Ou seja, se um projeto está só na nossa cabeça, ele ainda não é projeto. Ele é só uma ideia, só um sonho até, né? O fato da gente passar esse projeto para um documento, fazer esse esforço, esse exercício, é que vai dando ali forma, né, para a tua ideia virar um projeto. Então, está deixando de ser uma ideia, está virando um projeto. E por que isso? Porque a gente responde essas perguntas básicas aí, que vem de um briefing. Então, sempre quando a gente recebe uma ideia de um projeto, a gente precisa brifar ela, né? Como a gente fala, vamos brifar teu projeto para saber o que que ele é, né? Como se fala muito também em campanha de publicidade, né? Usa muito esse termo também de brifar, né? Vamos brifar aqui, né? Organizar as primeiras ideias ali que estão chegando, né? E nesse briefing para projetos culturais, a gente tem 5 perguntas básicas que, se respondidas a contento, que se respondidas bem por quem está ali fazendo o briefing, elas vão dar uma noção muito boa para a gente do que é esse projeto, né? E cada pergunta dessa do briefing se conecta com uma parte do projeto também, certo? Então, vocês já vão aí percebendo as relações que tem. Então, quais são essas perguntas aí de um briefing básico, né? A gente precisa saber o que é o projeto. Então, primeiro a gente precisa descrever brevemente o que é o projeto e os principais produtos. A gente pode fazer assim, coisa de um parágrafo, falar o que é o projeto e quais os principais produtos que tem nele, né? Depois a gente vai para o exemplo. Então, outra pergunta é o porquê. Por que é esse projeto? Por que esse projeto? Então, para que ele serve? O que é que justifica ou motiva a existência desse projeto? Daí você vai dizer, é para resolver tal problema, ou então é porque o número de pessoas dessa forma ainda está baixo, ainda está pouco, então precisa se criar mais, enfim, tarará, né? Então, o porquê, qual a finalidade, a razão ali para que esse projeto saia do papel? Ele precisa consertar o quê, né? Qual é o propósito dele existir? Depois você responde o como. Como é que você vai fazer o que aí, esse projeto, né? O que já está descrito lá em cima, mas como você vai chegar lá? E aí você vai dizer os objetivos do projeto, né? Para você chegar num projeto maior, você precisa atingir vários objetivos menores. Então aí você pode já colocar o input dos objetivos. Então, eu vou chegar nesse projeto através de aulas online, depois de eventos e tal, e tal, e tal. Então, é o como você vai fazer esse projeto. Depois o onde, né?
Você tem que informar ali também qual que é o local, onde é que vai ser, se é itinerante, ou seja, se passa por vários lugares ou não. Isso também é importante que se saiba. E quanto, né? Qual o montante que esse projeto precisa para ser realizado? Isso daí eu acho que a gente já é bom de fazer, né? Estimar assim um número. Eu quero que meu projeto seja de 400 mil, quero que meu projeto seja de 1 milhão. A gente não sabe ainda com que vai gastar tudo isso, mas geralmente a gente já consegue ter essa ideia do que é o projeto e de quanto ele vai custar, né? Às vezes você já tem uma ideia baseada para um edital que já lançou uma determinada faixa de valor, então você já coloca aqui o montante geral, que é o valor total do projeto, tá? Beleza. Quando você fizer esse briefing, né? Quando você escrever todas essas perguntinhas de forma resumida, aí você, quando você joga no chat com os prompts adequados, que a gente vai começar a ver já já, aí você vai colhendo essas partes de um projeto, que são a apresentação, a justificativa, os objetivos do projeto, público-alvo, cronograma, orçamento e os anexos, né? Os anexos são extras, né? Mas o chat também tem condição de criar alguns anexos para a gente. Então, por exemplo, passar aqui bem por cima mesmo, só para lembrar alguns dos atributos de cada uma dessas sessões de um bom projeto, certo? Então, a apresentação ela tem que ser concisa, objetiva, né? Ela não pode ser uma apresentação que encha muita linguiça, né? Como a gente fala, porque senão dá para perceber o avaliador, né? Que está lá do outro lado. E essa apresentação ela também não precisa defender já o projeto, certo? Isso daí é na justificativa. Ela vai só apresentar o que é o projeto, certo? Então, a apresentação é esse texto mais resumido, que já apresenta ali de cara, no primeiro parágrafo, já é interessante que ele fale o que é o projeto inteiro, que dê para entender no primeiro parágrafo o que é o teu projeto inteiro. Isso daí já é assim um ponto que você está ganhando com um avaliador que tá pegando o teu projeto lá. Então, ao invés de começar bem devagar, né? Você vai falar de um projeto de arte naif, por exemplo, vamos supor. Aí você vai começar dos primórdios da arte naif. Porque na década de 20, tal, até. Não, não precisa. Na apresentação você já vai direto. Você já fala. O projeto é uma exposição de arte naif com 30 dias de duração, mostrando 10 autoras paraibanas e tal. Então você já informa tudo ali. Justificativa. Justificativa tem a contextualização. É bom você trazer dados, né, para contextualizar ali o porquê que aquele projeto tem que existir, contextualizar aquele problema que você quer resolver também. E é bom que na justificativa já se tragam, né, esses dados também, essas fontes, se possível também, tá? Os objetivos. Os objetivos, você tem um objetivo geral e tem um objetivo específico. Lembrar sempre de começar os objetivos com o verbo no infinitivo, né? Ou seja, realizar, criar, democratizar. Então, verbos no infinitivo para que você possa construir bons objetivos. Tem um objetivo geral e tem os objetivos específicos que são quantificáveis, né? Na parte da cultura, a gente sempre tenta quantificar os objetivos específicos, ou seja, realizar uma exposição de artes com 30 dias, apresentar 10 autoras femininas. Então, você vai quantificando os seus objetivos específicos. Público-alvo, né? Público-alvo, tentar traçar um perfil ali, o mais próximo do real mesmo. Ele não está nesse briefing, a gente poderia até adicionar ele no porquê aí, ele pode estar aqui dentro do porquê, por exemplo, que é porque precisa atender tal público. Bom, então ele pode ser que esteja aí dentro desse briefing. Caso não, vocês fiquem à vontade para adicionar no briefing de vocês
esse item aí, público-alvo, para não esquecer lá com o cliente, as pessoas que vocês estiverem atendendo, de perguntar isso para eles, né? Você tem ideia do público que gostaria de atingir? Então, raramente se tem ideia também. E por isso que o chat vai poder ajudar muito a gente. Cronograma, né? O que é pré-produção, o que é execução, o que é a pós-produção, quais as ações que a gente vai realizar em cada dessas fases. Então, o cronograma. Baseado no cronograma, tem os orçamentos, né? Tem o orçamento do projeto, que a gente pode fazer ali também, para pré-produção, execução e pós também. E os anexos, né? Os anexos são aí os currículos da equipe que vai trabalhar, o portfólio, né, da empresa que está propondo o projeto, junto com o histórico do que essa empresa já fez, né? Ali sempre organizado por tempo, né? Do mais recente para o mais antigo, né? Os mais recentes em cima, os mais antigos embaixo, que é o histórico no caso. E algum dossiê que você queira incluir para demonstrar a capacidade técnica também da sua produtora, da sua empresa, demonstrar a sua capacidade técnica, né? Para que as pessoas vejam que você já elaborou projetos, já fez parte de outros projetos, enfim. Esses são alguns exemplos dos documentos anexos que a gente pode encontrar nos projetos, tá? Então, beleza, você juntou tudo isso, os documentos anexos com o documento do projeto em si, e vai fazer a inscrição lá no edital, beleza? No edital, você vai lembrar que todo edital tem os critérios de seleção, né? Então, é importante que você observe esses critérios até para melhorar as suas respostas, as respostas que o ChatGPT vai te fornecer. Porque eles vão avaliar o teu projeto, a escrita do teu projeto, já baseando-se nesses critérios. Então você já precisa meio que construir, por mais que você já tenha absoluta certeza de que o seu projeto se encaixa perfeitamente naquele edital, se encaixa perfeitamente naqueles critérios, mas você precisa incluir algumas palavras-chave que estão ali naqueles critérios para que o avaliador perceba que você está honrando ali, né? Aqueles critérios que eles estão te dando. Então, por exemplo, se um edital fala sobre um critério de diversidade, você tem que lembrar de falar de diversidade em algum lugar do seu texto, né? Se algum critério, por exemplo, sobre democratização do acesso, ou ainda a importância histórica do projeto, você tem que colocar ali algumas palavras que remetam a isso. Então, na verdade, esses critérios de seleção que o edital traz, eles são como se fosse assim a cereja do bolo para a gente elaborar bons prompts para o chat GPT trazer para a gente ali um texto para a gente poder inscrever, né?